Gente, boa noite a todos que estão aqui presentes. Um prazer enorme. Meu nome é Otávio, faço parte aqui junto com todo mundo aqui que depois vai se apresentar também, do Grupo Mad Hunter. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui tendo essa possibilidade, essa honra de acompanhar vocês durante esse ano de preparação. É, Vou falar assim, 30, 40 segundos. É um ano de muito sofrimento, no sentido de que é um ano solitário, é um ano que vocês vão passar por muitas coisas, muitas provações e, consequentemente, também, se Deus quiser, muitas aprovações no final do ano. Mas tudo isso vai depender muito de a gente colocar a bunda na cadeira, sentar e estudar da melhor forma, e a gente vai estar aqui para isso. A gente vai estar aqui para dar essa lapidação e essa orientação para a gente seguir no melhor sentido possível, tá? Fico muito feliz dessa oportunidade e vamos junto, vamos com tudo, que esse ano é nosso. Perfeito. Vou só complementar, queria desejar boas-vindas para todo mundo. Alguns a gente já conversou aí nas entrevistas de entrada, né? Eu queria falar que esse ano é um ano muito desafiador. A gente vai falar um pouco disso também na call de hoje. E para nós foi muito importante ter exemplos de pessoas que passaram, perguntar para elas o que elas fizeram, tentar entender o caminho e tentar seguir esse caminho, né? Então, considerem-se já na frente de muitas pessoas, por estarem perto de pessoas que constantemente vão estar aqui tentando manter vocês no caminho, ensinar o caminho, o que a gente errou, o que a gente acertou. Então, considerem-se, assim, muito à frente de muitas pessoas. Vocês vão ver o quanto vocês vão melhorar na qualidade dos estudos. Contem com a gente para tudo o que vocês precisarem. A gente ama muito isso que a gente faz. Cada ano mais a gente ama mais isso daqui. Antes eu passei em dermato, eu não ia fazer dermato, agora eu falei até com a Lei, uma madrinha, uma nova madrinha que a gente tem aqui, eu não me imagino mais sem o Mad Hunter na minha vida. Virou uma parte de nós que a gente leva do fundo do coração. E a gente se apega muito a vocês. Contem com a gente porque vocês precisarem. Cada um vai ter sua madrinha, seu padrinho, mas vocês vão ter o contato de todo mundo. Então, eu quero tirar uma dúvida em específica com o Otávio, com a Nicole, com o Pedro, com o Zé, com a Luli, com a Carol, com qualquer uma de nós. Qualquer um de nós, sintam-se à vontade. A gente está aqui para ajudar vocês. A gente quer que vocês tenham essa sensação de que a gente está próximo a todo momento. Vou aproveitar também e me apresentar. Tá me ouvindo bem, Ni? Tá me Estamos ouvindo? ouvindo, pode continuar. Perfeito. Beleza. Meu nome é José, podem me chamar de Zé. Primeiro, dar muito boas-vindas para vocês, e principalmente bem-vindos ao último ano de cursinho da vida de vocês. Nós existimos para aprovar vocês nas provas de residência, e esse é o nosso objetivo. Então, muito parabéns para todos vocês. Também dar boas-vindas a todo mundo do time. Temos alguns elementos que estão aqui fazendo parte da nossa equipe. E lembrar vocês que para a gente chegar bem no final do ano, para a gente chegar tranquilo nas provas, que a gente, para mandar bem e ser aprovado no final do ano, a gente tem que começar a construir os nossos tijolinhos desde já. Então, muitos vão pensar, mas está no começo do ano, agora não é importante. Lembrem-se disso. A aprovação na prova a aprovação no final do ano depende do nosso planejamento do ano inteiro. Então, a gente tem tempo. Então, a gente, com o trabalho que a gente vai fazer, a gente pode alcançar a aprovação onde vocês quiserem. Tá? Então, sejam bem-vindos. Só de vocês estarem aqui, vocês estão na frente de muita gente. E contem com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente está aqui para servir vocês, e a gente agora, a partir de agora, nós somos um time, e sejam bem-vindos à família Medina. Excelente. Então, para completar aqui essa primeira apresentação, então, muito prazer, eu conversei com alguns aqui, mas meu nome é Pedro, tá? Muita gente me chama de Moa, então eventualmente eles vão soltar Moa, que é meu apelido da faculdade, então vocês fiquem à vontade para me chamar como vocês quiserem. Para a gente é um prazer enorme receber vocês e é uma tarefa que exige assim uma confiança da parte de vocês para com a gente, né? Então a gente fica muito honrado e muito feliz com isso, de verdade. Semana passada a gente fez o nosso encontro com os alunos do ano passado e foi muito legal. A gente aprendeu muito com eles e eu tenho certeza que esse ano a gente formou um time, inclusive, tão forte quanto ou ainda mais forte do que o ano passado. Então, estou muito feliz com isso.
E eu só choveria no molhado se eu falasse tudo de novo aí o que eles falaram e eu reitero tudo que foi falado antes. Antes da gente começar essa call aqui, né, passar os slides e expor um pouquinho como funciona, eu queria deixar só alguns recados rápidos, tá? Geralmente a gente faz mais ou menos nesse formato. Então, o primeiro recado que eu queria deixar aqui é sobre a plataforma. Eu sei que muitos de vocês estão ansiosos para ter acesso à plataforma, das métricas e tudo mais. E eu queria já começar falando o seguinte: vamos com calma, é um passo de cada vez. Não adianta nada a gente entregar para vocês tudo de uma vez e vocês terem um monte de coisa, um monte de responsabilidade. Vocês vão ver que a gente sempre vai bater nessa tecla. O protagonista do seu estudo é você. O que acontece com muita gente é entregar a responsabilidade total dos estudos para um cursinho, para uma plataforma, para uma mentoria, eventualmente. Mas não, o protagonista é você. Então, por que que a gente escolheu fazer dessa maneira? Porque a gente quer que nesse primeiro momento vocês comecem a metrificar, entendam a nossa metodologia, apliquem, conversem com as madrinhas, com o padrinho, enfim, tragam essa demanda e aos poucos, baby steps, a gente vai entrando, introduzindo tudo para vocês. Então, a ideia é que na nossa próxima reunião, juntos, daqui 15 dias, a gente já esteja um pouco mais ambientalizado e a gente mostra a plataforma para vocês e já abra tudo direitinho, para a gente não queimar largado. Segundo recado rápido, simulado de entrada. Então, a gente faz uma entrevista de entrada, praticamente todo mundo aqui acho que já passou por ela, onde a gente percebe algumas nuances, né, praticamente todas. Mas tem uma muito importante que é o nivelamento de conteúdo, tá? E esse nível de conteúdo que a gente faz é através de um simulado de entrada. Ai, Pedro, mas eu vou muito mal, eu nunca estudei nada. Não tem problema. Ela não é uma prova que vai medir seu conhecimento para você ter um feedback disso. Por mim, vocês nem teriam acesso a essa nota. É uma coisa para nós, para a gente saber de qual ponto que a gente está partindo, tá? Então, é muito importante que vocês façam. Ao final dessa call aqui, eu já vou disponibilizar no grupo para todo mundo. E aí a gente pede que imprima, faça bonitinho, do jeito que você está acostumado a fazer, tá? E aí depois traga isso para sua madrinha e a Ou que gente vai. vocês vão aprender a fazer. Isso. Exato. Por enquanto, faz como vocês viram, quem assistiu às aulas e tudo mais, aplica. A gente só quer fazer um nível de conteúdo. Perfeito. Agenda das madrinhas. Eu acho que alguns de vocês já tiveram acesso a isso. As madrinhas vão mandar um link para vocês da agenda delas, para vocês marcarem as reuniões individuais, tá? E, e aí vocês vão mandar mensagem no WhatsApp para elas pedindo o horário. Se bater, dificilmente acontece, mas duas alunas ou dois alunos pedem o mesmo horário, vai valer aquele que pediu primeiro, obviamente. Mas isso geralmente é bem conversável, a gente marca outro, enfim. Então, só esse ponto. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, manda para a madrinha que ela te explica certinho como vai funcionar, tá? Essas calls que a gente está fazendo são quinzenais e geralmente vai seguir esse formato. Então, a gente, no primeiro momento, faz uma parte expositiva, que vocês vão entender agora como funciona, e depois a gente abre para perguntas, para discussões, para experiências, enfim, é um bate-papo muito rico e muito legal. Por isso que a gente insiste que vocês tentem participar no ao vivo aqui com a gente, tá? Até porque a gravação só é da primeira metade, dessa parte expositiva. Então, é um momento que a gente troca muita experiência. Você pode perguntar sobre qualquer conteúdo, não precisa ser sobre o conteúdo da reunião específico, entendeu? E é um momento que a gente tem a oportunidade de conversar em grupo. Isso é muito rico e muito legal. Então, usa e abusa disso, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beleza? O seu cuidado, agora já estou finalizando, Nico, prometo. O seu cuidado, ele é feito através da madrinha e do seu orientador, que é um de nós quatro aqui. Eu vou só reforçar o que a Nicole falou, porque você vai ter o celular de todo mundo. A gente escolheu a dedo as madrinhas que estão aqui no programa hoje. Elas foram muito bem pensadas e todas são assim, excepcionais. Tenho certeza que vocês vão adorar todas elas. Eventualmente, se quiser tirar uma dúvida pontual com a gente também, com qualquer pessoa, mesmo que seja madrinha do outro. Por exemplo, ano passado, uma aluna nossa que acabou de passar em dermato me ligou um dia, num domingo, antes de uma prova lá, e pediu para eu explicar algumas coisas de oftalmo, que eu faço oftalmo, que ela prestaria a prova da Paulista que cai. Eu fiquei com ela no telefone, expliquei as coisas, enfim. Então a gente é bem aberto nesse sentido e bem aberto também a críticas, sugestões e tudo mais, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar com a madrinha, tá? Pode falar com a gente. Se for uma dúvida mais burocrática, pode mandar para o nosso WhatsApp de suporte também, que sempre tem uma equipe lá para te ajudar,
Fechou? Perfeito. E sobre as calls, a gente estava reunido com a Lê, né, que é uma nova madrinha, agora do Mad Hunter, vai fazer dermato agora na Pucamp. Ela falou uma coisa muito interessante que eu queria aproveitar essa call, que tem bastante gente para falar. Que ela falou um ponto que eu achei muito legal. Ela falou assim: eu via que do começo do ano para o final do ano ia cada vez menos gente nas calls. E por mais que parecesse besteira, vocês iam soltando coisas nas calls que eu ia tentando aplicar no meu dia a dia, que era uma coisa nova, que às vezes não estava na aula, era uma dica que vocês lembravam de tal época que vocês estavam fazendo. E aí eu apliquei um dia uma dica que o Pedro falou naquela call de marcar as questões com asterisco que tem dúvida e não sei o quê, e eu tirei 87 nessa prova que eu fiz essa técnica. Então, é muito legal essa ideia de vocês estarem sempre nas calls. Vão ter umas que vão funcionar mais para o que está acontecendo no seu momento ali de estudo, vão ter umas que vai funcionar menos, mas todas elas foram feitas muito bem pensadas para a gente tentar te manter no gás ao longo do ano inteiro. Porque é isso que a gente vê que muitas pessoas desistem no meio, né? Perdem a qualidade, perdem a constância. Então a gente programa tudo direitinho para tentar fazer você continuar no gás o ano inteiro. Então, agora a gente vai começar a falar do início, né, da sua jornada, da nossa jornada juntos no nosso primeiro trimestre. Mas antes de começar a falar sobre qualquer coisa de fundamentos de estudo, metodologia de estudo, eu queria vir aqui falar sobre propósito com vocês. Porque vocês vão, esse ano, se dedicar muito. Vocês vão falar não para algumas coisas. Vocês vão colocar o estudo como prioridade. E se isso não tiver um propósito muito bom por trás, nada vai fazer sentido. Nenhum momento difícil vai ser enxergado como algo que você tem que passar por isso para você evoluir. Então, desde já, eu queria que vocês tivessem esse propósito muito bem estabelecido. Qual que é o seu propósito de ter decidido, esse ano, se dedicar para os estudos para a prova de residência? Entendeu? Vou dar o exemplo do meu propósito. O meu propósito era, eu sei que se eu me dedicar, eu consigo passar em um lugar legal e eu quero dar tudo de mim para os meus pacientes. Eu quero dar o melhor atendimento possível para os meus pacientes. Eu sei que passando em um bom lugar, eu vou aprender com pessoas, eu vou estar perto de pessoas boas que vão poder me ensinar isso da melhor forma. Isso é o mínimo que eu posso fazer pelos meus pacientes. Esse era o meu propósito. Isso é o que me movia em todos os dias que, às vezes, eu tinha um problema, eu aprendi a contornar de alguma forma. Ou uma semana que não dava, todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem alguma coisa na vida que vai acontecer. Às vezes é um familiar que passa mal e você tem que ir para o hospital, você pega um resfriado e uma semana você está pior, e não é o fim dos mundos, porque acontece com todo mundo. A gente não pode se abalar tanto. Quando a gente tem esse propósito bem estabelecido, as coisas fluem. Você para de enxergar aquilo como um problema, mas uma fase que você não está dando o seu melhor naquele momento, né? Mas é o melhor que você poderia dar, no fim das contas. Então, aqui é só uma foto para ilustrar que o Mad Hunter, né, virou um propósito, um grande propósito na nossa vida, assim como passar na residência, em uma boa residência, era um propósito na nossa vida. E o Mad Hunter veio daqui, ó. Não sei se vocês estão vendo com a seta. Dessa aprovação minha e do Otávio na USP. A gente teve um ano muito pesado de estudos, em que a gente ajustava sempre as nossas estratégias. E a gente conseguiu, graças a Deus, os dois passar onde a gente menos imaginava que teria capacidade. Eu, pelo menos, o Otávio, sim, outro patamar, mas eu, direto do sexto ano, com aquela rotina louca de internato, esporte, não sei o quê, eu nem me imaginava tanto passar na USP. Mas isso é para dar um gás para vocês verem como é possível quando, apesar das nossas atividades negociáveis, a gente consegue colocar isso como uma grande prioridade na nossa vida. Entendeu? E aí, a partir disso, surgiu esse time maravilhoso aqui, que fez o Mad Hunter, né, que a gente fundou, querendo ajudar outras pessoas, e hoje em dia nós somos em 10. 10 orientadores, madrinhas, que estão super à disposição para vocês esse ano, para fazer de tudo para vocês terem um bom ano, tá? Então, só apresentando as outras meninas, aqui a gente tem a Carol Pires, que está aqui com a gente, ela é atual dermato aí da Santa Casa, a Lu Fiuza, oftalmo do ABC, a Laís Giomete, que está fazendo emergência na USP, inclusive ela está aqui, ó, com uma roupinha de plantão, ela deve estar lá. A gente escolheu a dedo pessoas residentes que passaram em boas instituições para vocês. Então, isso é outra coisa, vocês vão ter pessoas fresquinhas que estão ali para ensinar a experiência delas, tá? A Luísa Damasio, que está com a gente aí já desde o ano passado, está fazendo otorrino na Paulista, e a Lê, que está fazendo dermato na Pucamp agora, tá bom? Então, esse é nosso time atual.
Todo mundo está aqui super à disposição para vocês, para o que vocês precisarem. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre fundamentos de estudo. O Tatá está por aí? Se ele quiser falar mais dessa parte teórica, senão eu mando bala. Tá com um sinal aí, Tatá? Alô, alô, tá me ouvindo? Boa. Bom, vamos lá. Aqui vai ser rapidinho, tá, gente? A gente vai passar Uma por esses coisa só, o 4. compartilhamento de tela, as imagenzinhas das pessoas estão cobrindo o slide ou vocês estão vendo o slide todo? Dá para ver o slide inteiro. Ah, então tá, Ah, fechou. beleza. Boa. Então, vamos lá. Aqui, para dar o início da nossa jornada, né, a gente quer passar por esses 4 tópicos. Os fundamentos, rapidamente, ambiente de estudo, que é muito importante, e a gente vai falar sobre essa grande formatação inicial, quando a gente recebe conhecimento no nosso cursinho, que é o estudo primário, e também dar um approach dentro disso, tá bom? A gente vai começar da questão do fundamento do estudo. Cara, assim, é rapidamente. Eu não quero trazer aqui grandes conceitos mirabolantes, metafísicos aqui de como você tem que estudar. Mas vamos lá. Se pega pensando num dia, fecha o olho, pensa num dia que você precisa ir lá no cursinho, ou em casa, ou que você vai presencial. Eu vou receber um conhecimento ali naquele momento. O que que acontece? A gente fala que existem essas 4 fases para você acabar consolidando um conhecimento, né? Para você acabar aprendendo um conhecimento. Então, existe a questão da recepção. Então, é o formato que é transmitido esse conhecimento para você. A codificação, que é como que você transcreve na língua que você vai estar recebendo e que você vai entrar em contato frequentemente, que é, por exemplo, a questão do seu resumo. A consolidação, que vai ser feita de acordo com o seu estudo primário. Então, aonde você está acabando por estudar, fazendo as questões durante todo o seu desenvolvimento dessa semana, desse seu estudo. E a recuperação, que vai ser prioritariamente também através da sua revisão. Por que eu estou querendo só pontuar isso aqui para você? É para você entender uma coisa. Quando a gente fala de preparação para a prova de residência, eu não estou falando só de um formato de estudo. Eu estou falando de 3 grandes formatos que a gente vai colocar na nossa prática. Isso é muito importante para você que está entrando agora. Seja você uma pessoa que já é mestre em prova de residência e que está para vir para o seu, sabe, para só ganhar a lapidação do seu conhecimento, quanto também você que é alguém que está começando agora e que vai começar os estudos agora para a prova de residência. Para as duas pessoas, esse ensinamento é o mesmo. Não subestime o fato de que você precisa tentar colocar esses 3 grandes formatos dentro da sua semana. Estudo primário, revisão e prova e simulado. Esses são os 3 formatos dentro de um calendário que a gente chama de calendário micro. Tá? Exatamente. E só uma observação. Quando... Saiu do carro, os policiais seguraram ele. Acho que tem um áudio ligado. Aí eu falei, agora a polícia vai prender a vovó, porque você estava... Aí, ó, vou prender ela, vou levar para minha casa. É muito. Ni, você consegue fechar o áudio da pessoa? Deixa eu ver de Você consegue fechar aí, né? Pronto. É Eu não isso. consegui ver de fora. Bom, Segura, continuando. Perfeito. segura. Vamos lá. Essa aí foi figura. Ó, uma coisa só que eu ia falar é que quando você conhece esses diferentes tipos de estudo, você entende a importância e para que você está direcionando cada coisa, tá? Então, quando a gente só assiste a aula, você basicamente está codificando, você não está consolidando, você não está reacessando aquela informação. Então, provavelmente você vai esquecer aquilo. Então, você tem que entender o que você está fazendo em cada momento e qual o objetivo do seu estudo em cada momento. Você tendo essa percepção, você consegue até ter um maior aproveitamento dos diferentes estímulos de estudo que o Tatá falou, que é estudo primário, estudo pela primeira vez, que não é só codificação, tem mais coisa que a gente vai falar hoje, revisão, prova e simulado. É isso. Bom, e dando continuidade, né? Back to basics também, né, meus queridos? Eu acho que assim, durante a entrevista de entrada, eu até pergunto, você percebe que eu pergunto para você, cara, você tem um bom ambiente de estudo? Porque não adianta você ter o melhor dos cursinhos, ter a melhor das mentorias, você comprou todos os cursos possíveis, comprou todas as canetas possíveis, mas, cara, tem um papagaio latindo do seu lado e que não para em encher o seu saco para deixar você conseguir estudar direito. Então, assim, meus queridos, vamos lá. Eu acho que, assim, a gente precisa, para falar de estudo, a gente precisa falar do básico também.
Então, assim, é você ter seu ambiente, um ambiente calmo, um ambiente civilizado, um ambiente, cara, limpo ali, arrumado. Cuidado com a sua cama, tá? Cuidado com esses pequenos distratores que, no final das contas, podem comprometer o seu ano, tá? Então, esse slide, na verdade, é só para dar essa red flag aí para você tomar cuidado quanto a isso. E isso é essencial, tá, gente? Parece uma coisa besta, mas isso faz o jogo, porque você já tá tirando aquele tempo para o seu estudo. Você vai tirar mal Perfeito. feito? Você vai tirar meia boca? Então, o ambiente de estudo muda o jogo. Você põe uma luz, acabou. Você não põe uma luz, você fica com sono, você não estuda direito. O ambiente organizado te faz concentrar mais. Você avisar as pessoas que estão em casa, gente, ó, agora é meu horário de estudo. É um ano que eu vou dedicar para as provas de residência. Teve aluna que, às vezes, o ambiente de estudo estava ruim, a gente trocou, ela foi estudar em uma sala de estudos. Hoje em dia ela passou em Dermatos na Pucamp e está aqui como madrinha da MedHunter. E na sala de estudos ela conseguiu render muito mais do que em casa. Então, a gente tem que sempre avaliar isso, se o ambiente de estudo está muito bom e se precisar a gente ajusta para conseguir render mais. É isso. Uma coisa só que eu queria falar, até do slide anterior, até quando a gente estava falando sobre questão de recepção, codificação, e etc. Uma coisa só que eu queria pontuar é o seguinte: quando eu falo de codificação, uma coisa que eu quero citar é, se alguém daqui estiver ouvindo isso que eu vou falar e tiver com alguma dificuldade de entender, se eu faço resumo escrito, se eu faço resumo digitado, como que eu levo isso em consideração? Cara, isso não é bobo. Não é bobo. Leva para sua madrinha, leva com uma dúvida muito pertinente, porque eu vou te falar uma coisa. Muitas pessoas acabam achando que assim, cara, dane-se, eu não vou fazer resumo. E assim, eu vou contar uma anedota em 1 minuto. A gente teve uma aluna no passado, uma aluna muito boa, uma aluna que queria anestésio, estava tirando 70 e poucos por cento, só que é uma aluna que ela às vezes não recebia muitas informações ou não recebia muitas orientações conforme a gente passava e às vezes mantinha por conta própria. Ok, não tem problema algum. Só que quem avisa amigo é. Uma das grandes orientações que eu vou te passar, linda do meu coração, é o seguinte: durante a nossa preparação, você vai ver que eu falo muito de resumo matriz. O que que é resumo matriz? Resumo matriz é uma fonte centralizada de conhecimento. Então, basicamente, é um lugar onde você errou, acertou, onde toda a informação que você tiver diante de uma matéria, você vai tentando colocar naquele lugar, naquele resumo. Por que que eu estou te falando isso? Porque chega um momento onde você entende que você precisa dar outras vazões, outra vazão, vazão para você aprender. E a gente vai te ensinar isso. A gente vai te ensinar como dar vazão para o seu aprendizado. E um dos jeitos de dar vazão para o seu aprendizado é uma revisão teórica. A gente tem a revisão prática e a revisão teórica que a gente vai falar lá no futuro. E que você também já vai estar sendo familiarizado desde já. Mas por que eu estou comentando esse fato? Porque essa aluna nossa, a gente avisou quanto a essa questão do resumo. Ela não fez. Tudo bem. Lá no final do ano, ela estava fazendo questão, estava ótimo, beleza. Só que ela começou a se encontrar em uma barreira onde ela não estava conseguindo desenvolver uma linearidade do conhecimento dela. E essa é a grande capacidade que a revisão teórica ativa, do jeito que a gente tenta te ensinar, dá. Quer dizer que eu não gosto de flashcard? Não, eu adoro flashcard. Quer dizer que eu não gosto de outros métodos de estudo? Não, eu adoro métodos de estudo. A diferença é que eu gosto do básico também. Eu gosto do simples. Porque o simples, ele traz uma linearidade do conhecimento, o que faltava para ela. Entendeu? E isso ela acabou sentindo, ela sentiu na pele lá no final do ano, quando a gente precisa dar essa vazão, quando a gente precisa dar esse segmento, ela sentiu isso um pouco. Então, desde já eu te falo, parece bobo, parece simples, mas se você tiver com uma dúvida, puta, será que eu escrevo? Será que eu digito? Como que eu faço? Cara, leva isso para sua madrinha, porque a gente tem alguns insights para. Eu não vou trazer aqui todos esses insights, durante o ano a gente vai falando, mas só para arrematar isso. E a gente falou disso nas aulas também, que estão gravadas. É isso aí. E bom, Vou entrando aqui aproveitar. nesse. Pode falar, pode Volta falar. no slide, por favor. Quando a gente fala de ambiente de estudo, uma coisa que é muito importante, principalmente para a nossa geração, que a gente tem que tomar muito cuidado, é o nosso celular. Quando a gente está Boa. estudando, seja o estudo primário, revisão, está assistindo uma aula, se o seu celular estiver do seu lado, nem que seja no modo avião, a gente, cara, fica ansioso, a gente acha que alguém está chamando a gente, alguém está ligando para a gente. Ou seja, a gente começa a dividir o nosso foco
em dois, e o que é muito ruim, porque a gente quer potencializar aquele momento que você está diante do estudo. Às vezes você está no sexto ano, tem trabalho. Então, o momento que você está sentado ali tem que ser um momento de paz. Você vai deixar o seu celular no modo avião, deixa E ele longe de sagrado. você. Eu deixava dentro do meu armário, embaixo de roupa ainda, escondia ele. Porque aí me dava pelo menos uma calma. Tipo, e no modo avião, porque eu sabia que não ia vibrar de nenhum jeito. E aí, o que você vai fazer? Se durante o seu estudo surgir uma recordação de que você precisava fazer alguma coisa, falar com não sei quem, pagar uma conta, você vai ter um papelzinho do lado do seu estudo, pode ser uma agenda, enfim, qualquer coisa. Você anota nesse papel para você poder ter calma de falar, beleza, vou voltar para o meu estudo, não vou esquecer o que está acontecendo, essa tarefa eu vou deixar para depois. Tá? Então, muito cuidado com o celular, Perfeito. Instagram. Vamos dar uma desintoxicada o máximo que a gente conseguir, principalmente no momento que a gente estiver estudando. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Bela, Vamos bela, lá. bem lembrado, Zezinho. Bom, entrando agora nessa primeira formatação de estudo. De novo, aqui a gente, provavelmente você já deve ter ouvido a gente falar, se você não ouviu, cara, já é um puxão de orelha, porque a gente sempre fala logo na entrevista de entrada, veja as nossas videoaulas, exatamente para isso, para criar uma mesma linguagem e criar também um nivelamento de como a gente pretende seguir cada formato de estudo. Quando a gente fala de estudo primário, na verdade, não é a primeira vez que você recebe uma matéria. Na verdade, é o primeiro contato que você está tendo com uma matéria no ano. Então, normalmente é quando a gente tem a matéria no cursinho, normalmente é quando a gente se pega dentro do cronograma do cursinho e a gente vai tentar colocar em prática. Vamos lá, a gente tem um passo a passo que a gente fala aqui do que a gente precisa priorizar, de como que a gente precisa seguir uma linha de raciocínio dentro desse primeiro contato. Então a gente tem a parte que a gente vê a aula, depois, vendo a aula, a gente faz o nosso resumo. Em um outro momento, então, em um segundo momento, a gente faz uma leitura rápida, fazendo as questões filtradas, então, acertando, errando, então, avaliando todos esses erros e complementando no nosso resumo. E, a partir disso, a gente vai entendendo como voltar para o material teórico. Então, é a apostila que meu cursinho deu, é a apostila virtual que meu cursinho deu. E aí eu consigo voltar de uma forma direcionada. Percebe que a apostila do meu cursinho não está lá no começo, não está antes das questões, e sim depois das questões. Porque a partir disso você consegue ter uma maior compreensão do que você precisa buscar e de que conhecimento falta daquela matéria para você buscar dentro da sua apostila. E a partir disso, você arremata no final com o que a gente chama de um estudo teórico ativo, seria uma leitura ativa final. Então, seriam três grandes momentos que a gente tem aqui. O primeiro, então, é esse momento da aula. O segundo momento é o momento prioritariamente das questões. E um terceiro grande momento, que é o momento desse estudo teórico ativo, com ou sem algumas questões de consolidação que a gente vai falando e a gente vai dando essa pitadazinha ao longo da preparação. Pode falar, Só Ana. uma observação. Aí vocês devem estar pensando, nossa, Nicole, Otávio, mas isso vai demorar muito. Eu vou ficar o quê? 2, 3 dias inteiros fazendo isso? E é esse o erro de muitas pessoas, achar que elas estão perdendo tempo com isso. Achar que você tem que ver a aula rápido, fazer o seu resumo rápido, ler rápido e acabou. Isso é um tempo totalmente investido. É um tempo a mais que você investe no seu estudo primário, o estudo pela primeira vez da matéria, para você consolidar o conteúdo. É aí que você começa a consolidar. Então, só mais algumas pontuações. Confecção do resumo. Aqui, não necessariamente você precisa escrever o seu resumo. Se você já fez um cursinho no ano anterior, ou você tem um resumo de alguém, você é uma pessoa que prefere prestar atenção na aula, você pode pegar esse resumo que você já tem em mãos, vai complementando. O importante é você ter uma anotação ali, onde você vai concentrar tudo daquele conteúdo. Por quê? Essa ideia de flashcard e tudo mais, não é que a gente é contra, mas as nossas experiências aqui foram que a gente não acessou essas informações. Ficou um monte de informação jogada e a gente não teve uma linearidade, que nem o Otávio muito bem falou, do conteúdo. Com o seu resumo, você primeiro vai ter o que foi dado em aula, você fez as questões, você viu exatamente o que foi cobrado na prova, complementou o seu resumo. Você pode até colocar o ano da instituição. A USP 2019 cobrou tratamento alternativo de cefaleia-em-salvas, porque o tratamento convencional o paciente tinha alergia, sei lá. Enfim, umas coisas assim. Você põe lá. Porque quando você for estudar aquele conteúdo, você vai saber exatamente o que foi cobrado na USP, o que foi cobrado na Paulista, o que foi cobrado no IANSP, e você olha com olhos diferentes para cada instituição.
E aí sim que vai ser a leitura ativa final. Perceba que a leitura do passo 3 é uma leitura rápida. Você fez o resumo, você lê rápido para ir para as questões. A leitura ativa final é uma leitura que, quando eu comecei a estudar com o Otávio, que eu comecei a aprender ela é desconfortável no começo, gente, mas é importante a gente fazer desde o começo. O Otávio simplesmente ele fechou o meu computador e falou, tá, me fala tudo que você sabe de, sei lá qual foi a nossa primeira aula, hepatite, sei lá, oncogineco, foi oncogineco, acho. E aí eu fiquei assim, como assim? Tô acostumada a ler o meu resumo. Mas a ideia da leitura ativa final é justamente isso, você aprender a criar um raciocínio na sua cabeça. A pior coisa é você chegar lá no dia da sua prova, você chega numa questão, eu fiz entrevista de entrada com uma aluna agora, e ela falou, eu tinha um post-it na parede, tinha questão que eu sabia qual era o post-it, mas eu não sabia o que estava escrito nele. A pior coisa que tem é você saber onde está aquela parte da matéria, de tanto que você leu o seu resumo, mas você não criou um raciocínio na sua cabeça, você não fez essa leitura ativa final. Então, a gente gosta de brincar. O melhor estudo primário é o que, quando você está numa mesa de bar, você consegue conversar naturalmente sobre a matéria. Se alguém te perguntar agora, o que é essa matéria? Você consegue explicar. Então, é você tentar arrancar essa informação do seu resumo e botar ela na sua cabeça. É desconfortável no começo, demanda tempo no começo, mas isso muda o jogo. E a gente tende a se enganar e parar de fazer isso ao longo do ano. Queria complementar aqui rapidinho, que perceba que a sua prova inteira não vai estar no seu resumo. Isso é muito importante ser dito. A galera acha que só você decorar, saber o ponto seria o suficiente. Para algumas coisas pode até ser, mas cada vez mais a prova de residência está ficando difícil. Eles estão apertando, botando exceções, tratamentos secundários, complementares, etc. E por que eu estou trazendo isso aqui agora? Porque isso faz parte do estudo primário, você está com a cabeça de, de que esse tempo, assim como a Nicole falou, é um tempo investido para você aprender não só o conteúdo que está escrito ali, mas aprender a pensar sobre aquele tema. Porque muitas vezes você vai se deparar com a questão e você não vai saber aquela resposta de cara. Então você vai ter que parar, ter calma e pensar sobre aquele tema e saber chegar naquela resposta com essa linearidade que a gente falou. E isso é muito importante ser dito, muito importante ser lembrado, porque as aulas do cursinho elas são feitas depois que as questões são apresentadas, né? Então eles pegam as questões e vão fazer a aula. Então tudo que você está vendo na aula, provavelmente você vai acertar ali, mais ou menos, já vai ter visto, vai ter um contato. Mas quando chega na sua prova, todo mundo fala, putz, mas caiu que eu não sabia, não deu no cursinho. Pô, mas é natural que isso aconteça, tá? Então é importante vocês se debruçarem sobre o estudo primário com essa mentalidade. Vou aprender tudo que está aqui. Pô, não é possível. O cara deu a aula, eu tenho resumo, eu vou aprender tudo que está aqui e vou saber a linha de raciocínio para poder chegar, pelo menos eliminar umas alternativas e chegar a uma resposta. Agora, uma coisa, uma verdade seja dita, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu vejo muitos alunos não conseguindo entender isso. Decorar é aprender. Tem muita gente que não consegue entender esse fato, mas decorar é aprender. Quanto mais você ganha capacidade de decorar uma informação, mais você não precisa do seu resumo para pensar e mais você consegue criar dúvidas novas na sua cabeça. Então, maninho e maninha, não tenha medo de decorar a informação. Se você decora, você está aprendendo. E a partir do momento que você decora, você consegue elaborar novas informações. Então, vê se não é assim. Vê se não é nesse começo do ano que você fala, caralho, como que eu vou aprender tanta coisa? Como que eu vou decorar tanta informação, tanto número, tanto não sei o quê, tanto estadiamento? Você consegue. Você tem essa capacidade. Só que é algo que totalmente você tem que se colocar numa posição desconfortável para fazer. É inevitável isso. A partir disso, você vai começar a pensar, caralho, eu sei o estadiamento, eu sei como tratar porra, eu sei como tratar, sei lá, um a um, um a dois. Só que, caramba, eu esqueci de ver o tratamento alternativo dentro do estadiamento um a dois. Caralho, como que é mesmo? Essa capacidade de você pensar em cima e refletir, você garante a partir do momento que você cria esses dois universos dentro da sua cabeça. Então, não esqueça, tá? A gente vai entrar um pouco mais a fundo em um tema específico da questão do estudo primário, que é a questão que muita gente vai ter dúvida, que é a questão de como a gente fala dessa questão de filtro de questões. E por que eu tô falando isso? Desde a entrevista de entrada, eu fiz grande parte aqui da entrevista de entrada, outras entrevistas foi Nicole e todo o nosso grupo.
Vamos lá. Eu sempre falo com vocês, logo no começo, o seguinte. Quando a gente fala de uma preparação de quintonista, a preparação é um pouco... Existe nuances diferentes. Agora, se eu tô falando de uma preparação de um ano, a gente precisa entender uma coisa. A gente começa de uma forma focada. E a partir do momento que a gente começa de uma forma focada, a gente vai gradualmente abrindo essa capacidade de conhecimento. E é por isso que a gente fala que existe um filtro de prioridades, né? A gente elenca prioridades de questões dentro do nosso planejamento. E imagina como se você estivesse criando um grande, cara, um grande blocão de questões. E dentro desse blocão, você inicia no seu estudo primário e termina na revisão. Imagina todo esse compiladão de questões. O que que tem dentro desse compiladão que você iniciou no estudo primário e terminou na revisão? São esses quatro grandes blocos que a gente está citando aqui. O primeiro bloco são os planos A's e B's. Então, o que a gente sempre fala, né? Até 5 instituições dos últimos 5 anos, onde a gente vai gerar esse primeiro bloco. Vamos lá, esse primeiro bloco é muito importante porque ele gera alguma coisa chamada prevalência. O que que é prevalência? Prevalência é aquela estatística mais próxima, mais acurada das provas, e não é de qualquer prova, é da prova que você realmente quer fazer no final do ano, e de todas elas juntas. Por que isso é importante? Porque a partir do momento você vai elencando, tá, esse tema aqui é importante para minha prova, esse tema aqui já não é tão importante, não é tão prioritário. E assim a gente vai criando o que a gente chama de hierarquia. A gente vai criando uma hierarquia de valores do que é importante ou mais importante dentro da nossa prova. Beleza, fiz esses planos A's e B's. Bom, cheguei numa quantidade de questões boas, então a gente fala de 680 questões. Varia muito, obviamente, de cursinho para cursinho, varia muito de planejamento para planejamento, mas eu sempre falo, tem que variar de acordo com duas informações. Uma é de acordo com a prioridade daquele tema diante desse filtro que você fez. Quantas questões que saiu a partir disso? Você vai começando a entender de acordo com o seu estudo primário. Quando você vai colocando em dia, você vai conseguindo ver isso. E segundo a grande questão que eu sempre coloco como filtro na minha cabeça é o nível de dificuldade. Se eu tenho mais dificuldade, eu tenho que colocar mais questões dentro do meu branco para conseguir arrematar, e arrematar melhor esse conhecimento. Então, dentro dos blocos esses planos A's e B's, como a gente falou. Bloco 2, demais instituições que você vai prestar, junto com bancas similares. O terceiro bloco que a gente vai tentar entrar são as questões específicas selecionadas no meu cursinho. Então, mas meu cursinho está dando algumas questões e eu quero fazer. Tudo bem, você vai fazer, só que tem um momento certo para você fazer essas questões. E também os anos anteriores dos planos A's e B's que a gente falou. E também como quarto grande bloco aí, desse blocão que eu te falei, esse finalzinho são as provas de mesma banca, tá? Dois insights só que eu queria, acho que acabou, né, dentro dos Perfeito. nossos slides. Só uma complementação do que o Tata falou. Cursinho, das últimas 60 questões do médio curso, a MEDA e dá aquela trilha pré e pós. A gente acha legal essa ferramenta que eles dão. Só que não tem como a gente negligenciar todas as questões que caíram nas nossas instituições que a gente vai prestar nos últimos 5 anos. Para a gente, isso é mais prioritário, entendeu? Porque você vai ver exatamente como aquele conteúdo foi cobrado nos últimos 5 anos das provas que você vai prestar. Então, não é que é proibido fazer a trilha, entendeu? A gente gosta que vocês façam, mas esse bloco 1, ele é o mais importante e o mais direcionado o máximo possível para as provas de vocês. Só para vocês já começarem a ter isso em mente na hora de filtrar as questões. É isso. E duas coisas que o Pedrinho falou, que pô, na verdade eu acho que ele sempre fala, eu acho muito importante. Então, uma é a capacidade que, cara, esse insight é muito bom. Lindos e lindas do meu coração, vamos lá. Isso é muito importante. Primeira coisa você está fazendo questão, não esquece de duas coisas. Uma cara, se você errou a questão, pelo amor de Deus, não converta aquela questão em questão certa. Se, por exemplo, às vezes você está fazendo médio grupo e às vezes você converte porque você acha interessante e, puta, que você quer ver tudo verdinho. Não faça isso. Deixa a questão errada. Porque isso vai ser importante para você acessar, às vezes, lá na revisão, você quer arrematar dois tipos de questão. A questão que você errou e a questão que você deixou como favoritada. Então, nesse primeiro estudo, que você vai passando por ele, cara, usa essa ferramenta de favoritar como algo positivo e a favor para o seu estudo.
Então, saiba entender, fala, puta, essa questão aqui eu tive uma grande dificuldade, tem um conceito importante, tem um comentário robusto. Cara, favorita essa questão, porque lá na revisão você pode começar, lembra de novo que eu falei, tá vendo esse blocão de questão? Aqui, ó. Às vezes você tá matando. Quando você parou aqui, você pode arrematar essas questões que você errou, barra favoritou, logo no começo da revisão e dar continuidade dentro desse bloco quando você for revisar esse tema. Então, assim, é só uma dica, um insight a mais para a gente não esquecer de uma ferramenta básica, mas que está a nosso favor. Bom, Exatamente. Para quem tá, só para explicar algumas coisas, para quem está num patamar mais de iniciante dos estudos, provas similares são provas que está no bloco 2, né? São provas que o estilo da prova é parecido. Então, eu vou dar um exemplo simples. A USP Ribeirão tem um estilo de prova parecido com a USP São Paulo. Isso, sua madrinha, seu padrinho pode te ajudar, tá bom? Então, USP Ribeirão é uma prova mais de raciocínio, menos decoreba. USP São Paulo também é assim. Então, você acrescenta instituições que têm um estilo da prova parecido. E as questões específicas selecionadas pelo cursinho são as que o cursinho te orienta a fazer. E as provas da mesma banca são as provas que, literalmente, assim, a prova da Santa Casa tem a mesma banca que faz a prova que a do IANSO, por exemplo, falando aqui, né, inventando coisa. Então, são provas que a mesma banca que confecciona as questões. Não necessariamente elas são similares, mas a mesma banca faz as questões, então automaticamente pode ter uma outra questão parecida. Só para vocês se interarem do que e significa cada um desses. isso, e nisso, só para volta um slide, um segundo, eu vou fazer 30 segundos, um disclaimer. Para quem tá um pouco mais avançado, você fala assim, caralho, mano, eu já entendo, eu já não preciso de tudo esse passo a passo. Cara, eu sei, engole a seco isso. Eu acho que assim, é importante você colocar em prática nesse começo do ano. Você que às vezes, puta, já tá num nível acima, já tá tirando ali seus 70 para cima, já tá num momento mais de lapidação, porque você fez um bom ano. Eu entendo, mas de novo, back to basics. Vamos voltar ao básico. Veja a real necessidade de você fazer tudo isso. Eu quero que você me prove que você tá bom. Essa é a grande capacidade que você tem. Me prova que você tá bom, me prova que você não precisa de tudo isso. A partir disso, você vai começar a falar assim, puta, por exemplo, no meu último ano, a partir de junho, eu falei, caralho, porra, eu já sei, eu não vejo a necessidade de, por exemplo, ver aula, por exemplo. E aos poucos eu fui cessando a aula daquilo que eu sabia mais e aquilo que eu sabia menos, eu via a aula. Essa capacidade de você tomar conta dos seus estudos, eu quero que você ganhe. Só que eu quero que você me prove que você tem essa capacidade. Então, faça o básico bem feito, e aos poucos você vai ver, puta, não, realmente, não preciso mais ver. Às vezes, porra, Negros temática, não tem atualização, é sempre a mesma coisa, eu já sei de cor. Porra, então tá, não vou ver a aula, vou direto para as questões e depois, se precisar, eu volto lá no final na aula. Então, essa é uma capacidade que, se você tem esse já nível de conhecimento, discuta com a sua madrinha, discuta com o seu padrinho, para a gente conseguir arrematar e dar essa lapidada. De novo, por isso que a gente separa esse passo a passo em 3 grandes blocos, porque às vezes eles vão mudando de acordo com a fase de preparação. Perfeito. Então, um E acho detalhe, legal você ter comentado só isso do final, só para complementar o que o Tata falou, que não é uma regra. Então, tem matéria que você está Exato. com um maior nível de conhecimento, você pode ir direto para as questões. Sentiu que está tudo tranquilo, está dominando? Acabou. Vai para o seu resumo, dá uma lidinha, acabou. Agora, teve matéria, por exemplo, que o Otávio percebeu que ele não estava dominando. Ele achava que estava Exatamente. dominando e ele percebeu que ele não estava. Ele deu 2 passos para trás, falou: não, vou assistir de novo a aula, vou ver se eu consigo acrescentar alguma coisa mais no seu resumo, depois eu volto para as questões. Então, não é uma regra, nada aqui é engessado, tá? Tudo aqui é um negócio aberto para a gente chegar no melhor contexto para você e para sua situação. isso, o que eu queria falar num segundo é que aqui no chat a Júlia, a Camila já deixaram algumas perguntas, só lembrando o pessoal que depois que a gente terminar esse primeiro bloco, a gente abre para conversar, quem quiser abrir a câmera, quiser abrir o microfone, a gente sempre troca essa ideia, tá bom? A gente já responde vocês, tá? Perfeito. Acho que a gente já É isso, finalizou. gente. Desculpa, a gente demorou um pouco mais do comum porque teve as apresentações de começo, mas Normalmente é agora rapidinho, mas como teve recado, apresentação e aulinha, Eu é quero só isso mesmo. acrescentar uma coisa para finalizar. Aproveitar que está todo mundo aqui. Esse ano, que é o último ano de cursinho da vida de vocês, vai ser um ano muitas vezes desconfortável. Vai ser um ano que muitas vezes vai doer e muitas vezes você vai sentir apertado, vai sentir cansada, vai sentir que sua vida às vezes
você vai se sentir um pouco presa. É uma rotina que, com o passar do tempo, vai dificultar para você. E esse é o preço que a gente vai pagar, que você vai pagar, para viver os melhores dias da sua vida, tá? E eu prometo para você duas coisas. Primeiro, que nós somos um time, tá? E a gente sempre vai estar junto, de hoje até depois da aprovação de vocês. E segundo, que a gente promete que ninguém vai ficar para trás. Então, se algum momento a sua vida balançar, o seu propósito sumir, eu quero que vocês podem me ligar para todo mundo aqui do nosso time. A gente para o que está fazendo, a gente tenta dar um jeito de conversar com vocês. E ninguém vai ficar para trás. A partir de agora, vocês fazem parte da nossa prioridade. Então, boas-vindas a todo mundo e vamos embora alcançar nosso sonho. Ah, só mais uma observação também, antes da gente abrir para as perguntas. Se vocês quiserem, já vão colocando no chat, que eu vi que aqui está sem nada, né? Nunca duvidem do potencial de vocês. Eu duvidava do meu potencial, gente. A gente nunca se imagina em grandes instituições. E a gente está aqui para mostrar para vocês que é possível. Quando vocês colocam isso como prioridade na vida de vocês, independente das atividades negociáveis, dá. Se vocês estão aqui por algum motivo, é porque vocês acreditam que vocês conseguem. Senão vocês não iam pagar para estar aqui com a gente, escutando o que a gente tem para falar e tentando seguir. Então, se vocês estão aqui, é porque em algum momento vocês falaram, putz, eu quero, eu vou ouvir quem passou e eu vou tentar. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Está todo mundo aqui no jogo. Todo mundo aqui tem a capacidade de conseguir passar. E contem com a gente para tudo. Boa. Vamos para as Bom, dúvidas. então Perguntas, vamos para as dúvidas. perguntas. Ó, a Júlia mandou aqui, como que posso dividir os blocos durante a semana? Os blocos de questões. Querem começar respondendo?